Fala galera da costura, hoje eu venho trazer para vocês uma Janome Memory Craft 500, uma máquina de bordado da marca Janome. Quem conhece sabe que é um tancão de guerra, sem dúvida nenhuma, uma máquina muito resistente e bruta. Essa aqui é para aguentar o tranco. Essa máquina que é uma máquina de um cliente nosso, ele tem acho que 2 ou 3, dessa daqui ele sempre manda a gente revisar. Uma máquina com painel touchscreen, ó, tá? Dá para você, tudo que você tem que fazer é sensível ao toque. Ele manda pra gente sem bastidor, então dá pra gente testar aqui. Pessoal, o que é muito comum acontecer em máquina de bordado, tá? Eu vou dar 3 dicas aqui para vocês, quando tiver algum tipo de problema, não depender tanto de um mecânico para poder revisar. Essa máquina aqui, em especial, ela estava com uns problemas um pouco mais graves. Outro dia eu gravo outro vídeo e explico o que foi feito aqui que a gente solucionou. Essa máquina estava com um problema na lançadeira. A lançadeira dela estava rombuda, né, a ponta. Deve que enroscou alguma coisa e veio estragar. E a caixa de bobina também. A gente conseguiu revisar tudo, retificar. A gente conseguiu recuperar a peça. Uma lançadeira de uma máquina dessa original deve ser mais de R$400, né? Na data do vídeo que eu estou gravando hoje. E uma caixa de bobina uns 200. A gente conseguiu retificar tudo, então o cliente teve uma ótima economia. E o serviço fica praticamente como se tivesse trocado a peça. E sem contar que o melhor de tudo é que as duas peças que estão aqui ainda é original. Então a máquina deve ter aí uns 10 anos de uso, ou um pouco menos, mas é uma máquina muito conservada, o cliente é muito caprichoso. E essa máquina aqui em especial, o problema dela era esse, estava ocasionando arrebentar a linha e não estava cortando também. Só que o que é muito comum acontecer, pessoal? A primeira dica que eu vou falar para vocês. A linha, geralmente quando se usa a linha de bordado, né, que é essa daqui, não sei se vai pegar aqui no vídeo, tá? Ela é uma linha que ela é muito fácil enrolar. Ela vai enrolando assim, ó. Não sei se vai pegar no vídeo aqui. Ó. Ela enrola e faz uns nozinhos. Tá? E o que acontece? Quando faz esse nó, aqui, ó, bem nesse rumo aqui, ela tem os 2 pratinhos que é onde a linha passa. Tá? Ela passa aqui, faz esse procedimento e aqui, né? Então, geralmente, quando ela dá esse nozinho, a linha agarra no pratinho, aqui dentro. Aí ela vai agarrando e rebenta, agarra e rebenta. E isso vai juntando sujeira dentro do pratinho, depois a máquina não consegue tensionar. Então é bom vocês pegar aí uma latinha de Coca-Cola e cortar, ou uma pinça bem fininha para poder limpar aqui dentro. Né? Você passa a espátulazinha e puxa para fora. Tá? Isso é uma coisa muito comum que quando as máquinas vêm, é um dos primeiros passos que a gente faz para revisar. Outro problema, pessoal, aqui... Tá? Geralmente todo mundo que tem esses modelos de máquina de bordado, vocês vão ter a chavinha que é para poder abrir essa chapinha. Essa é a segunda dica que eu tenho para passar para vocês. A segunda dica é que vai juntando muita sujeira aqui, na parte da lançadeira, da caixa de bobina, e a pessoa que não tem o costume de limpar, aquilo atrapalha a faca da máquina entrar. Tá? Porque a faquinha dela entra daqui para cá, ó. Quando ela termina o processo, que a agulha dá a última baixada e levanta, a faquinha, ela pega e faz isso daqui, ó. Ela vem para cá, pesca a linha e nesse rumo aqui ela corta a linha. Então, se tiver sujeira por aqui, ela empurra a sujeira e traz junto com ela e não corta. Então, é onde você tem aqueles problemas também de não cortar a linha. Terceira dica, pessoal, agulha. Muito comum as máquinas virem para cá só com a agulha rombuda. Isso daí é um erro que as pessoas têm, que é gravíssimo. Às vezes, por causa da correria que você você esquece de olhar a ponta da agulha. O que acontece quando a ponta da agulha está rombuda? A máquina aumenta o barulho, ela fica com aquele barulho que parece que está costurando em cima de uma pedra, algum material muito grosso. Pula ponto, arrebenta linha, rasga o bordado. Então, prestem bem atenção na agulha. Primeiro passo. Olha os pratinhos, vê se não está sujo. Segundo passo, sempre manter a área da lançadeira e do sistema de faca limpos. E o terceiro passo, agulha. Isso daí
são os pontos essenciais que um técnico sempre vai olhar, em primeiro lugar. E um bom técnico que se preza, ele tem que falar a verdade para quem ele está olhando. Eu mesmo revisei essa máquina, fiz todos esses procedimentos, mas o problema maior dela era a lançadeira e a caixa de bobina. Mas já aconteceu muito de máquina vir aqui na loja e eu cobro pelo meu serviço. É só a agulha, mas eu cobro. Geralmente, quando o cliente é muito parceiro e é uma coisa muito rápida, eu não cobro. Mas na maioria das vezes, o cliente, eu já falo para ele, olha, a agulha está com problema, eu já vou aproveitar e dar uma revisão na sua máquina. Então ele sempre autoriza. Essa máquina está prontinha, é só o cliente vir buscar, né? E aqui eu vou fazer o teste para vocês verem o tanto que o barulho dela tá bom. Lembrando, aqui a gente fez todo o engraxamento das engrenagens, fizemos toda a parte da lubrificação de bucha, eixo, tudo que precisava fazer. E a máquina ficou quase perfeita. Mas não está apresentando mais nenhum tipo de problema que estava. Então vamos lá, aqui eu escolhi o desenho, né? Eu vou colocar. Como ela está sem bastidor, é só eu com a minha mão fazer a vez do bastidor. E aqui eu vou pôr a máquina para poder funcionar e vocês verem o barulho dela. Olha como está macia. Eu estou testando essa máquina na renda, eu sempre gosto de testar, porque a renda ela é furadinha e é onde dá mais problema, né? Então, quando a máquina funciona aqui na renda, é sinal que ela está pronta para poder mandar para o cliente. Não está instalando, não está puxando linha. O barulho está bem macio. Ó, aqui pode esticar um pouco mais, ó, que ela não instala. Isso aqui é muito importante sempre olhar também numa máquina. Tá chique, ó. Agora aqui eu vou fazer o teste do corte de linha, para vocês verem o tanto que tá macio. Vou apertar a tesourinha. Ó, perfeito. Cortando num tamanho legal. E pessoal, uma dica bônus aí para vocês, o que é muito importante também, sempre vocês avaliar. É lógico que quando tá com o bastidor, né, a máquina já vai fazer esse processo automático, mas tem gente que usa essas máquinas para poder costurar, tira o bastidor e vai fazendo esse processo que eu fiz aqui, ó, um bordado livre ou algum tipo de costura dá para fazer também. Quando a máquina for cortar a linha, qualquer máquina de costura no geral, você tem que esperar ela fazer o processo de corte automático. Muita gente tem costume de puxar o tecido a hora que a máquina está cortando. Se você fizer isso, vai ter problema. Então, ó, deixa a máquina fazer o trabalho dela e depois você tira. Beleza? Valeu, pessoal!